O primeiro ponto que a gente verifica é que o empregado começa a perder o interesse de ir ao trabalho, tá? Ou seja, coisas que antigamente para ele seria uma normalidade, às vezes até um prazer de encontrar os colegas, de fazer o que ele está habituado a fazer no trabalho, ele começa a perder esse interesse. Então ele fica querendo não ir ao trabalho, justamente por quê? Porque ele se sente pressionado, já está cansado, tem o problema da distância, do transporte, às vezes problema em casa. Então tudo isso junta, formando o quê? Formando um pool que deixa ele cada vez menos motivado a ir ao trabalho. Então, qualquer coisinha assim, ou uma discussão com os colegas, ou um trabalho extra a mais, isso é motivo de ele estourar, de ele não querer vir trabalhar, dele se irritar e às vezes até interferir na qualidade do trabalho que ele entrega. Primeiramente, um setor de medicina do trabalho, tá? Que esteja atuante, que esteja indo nas áreas e que possa receber, não só verificar visualmente, mas às vezes receber de outros colegas, da chefia, do empregado, alterações com relação ao comportamento da pessoa, né, no caso do trabalhador, e às vezes até a dificuldade de entregar atividades que ele antes fazia com tranquilidade. E junto com isso, é importantíssimo ter o apoio de um psiquiatra e de um psicólogo. Porque, como generalista, o médico do trabalho ele não tem, vamos dizer assim, um métier de entrar na conversa, na cabeça do empregado, a ponto de tentar descobrir qual é a verdadeira causa daquilo, entendeu? E, às vezes, até medicamentoso, quer dizer, tem que entrar com uma medicação para tentar reverter essa crise no sistema emocional do empregado. Primeiramente, é com relação à produtividade. Então, um empregado que não está contente de ir trabalhar, não está satisfeito com as atividades que ele está realizando, ele começa a produzir menos, ele começa a focar menos no trabalho, tá? E, em segundo lugar, a gente vê muito o quê? O nível de absenteísmo aumentar. Então, ele começa a se afastar muito do trabalho, a procurar ajuda médica, às vezes não ir trabalhar, porque não se sente bem. Então a empresa começa a perder um pouco aquela mão de obra, ela não tem mais segurança naquela mão de obra. Então esses dois fatores são os principais: a falta de interesse do empregado, e com isso vai cair produtividade, e o absenteísmo. Isso daí é muito importante. Primeiro, dando um bom acompanhamento médico e psicológico, tá? Fazendo com que também tenha atenção ao ambiente de trabalho, à qualidade de repente, do transporte que leva de casa para a empresa, da empresa para casa, tá? E principalmente ter um cuidado de, mesmo tendo que produzir mais, questões até de mercado ou de produto novo, ter o cuidado de não sobrecarregar aquele empregado já com o que ele já estava fazendo. Então, a produtividade não quer dizer que seja uma obrigatoriedade do empregado seguir. Cada um tem a sua peculiaridade. Então, tem que observar aquele empregado se ele vai conseguir passar aquele estágio sem ficar estressado. Lá a gente tem a medicina do trabalho, tem uma empresa terceirizada também que presta serviços médicos de saúde para a gente, e a gente fica constantemente conversando com os supervisores, com a chefia, com os próprios empregados, sobre como é que está indo a condição do trabalho, a cobrança, e os próprios empregados têm a liberdade de vir conversar com a gente, sou eu e uma colega na medicina do trabalho, sobre o que está acontecendo, às vezes até no seu próprio domicílio.
se é uma dificuldade, se está tendo uma briga, se está tendo separação, se está tendo cobrança muito grande da chefia, se está faltando muita gente para o trabalho e ele está sendo sobrecarregado, tudo isso a gente vai analisando, tá? Juntamente com isso, a gente procura dar um apoio, tanto psicológico como psiquiátrico, através dessa empresa conveniada e através do plano de saúde, e a gente tem um sistema de realocação, tá? O que é isso? Quando a gente vê que o empregado, mesmo com tratamento, mesmo com orientação do psiquiatra, do psicólogo, não está conseguindo se adaptar naquele local de trabalho dele, a gente procura por diversos outros setores, outro local de trabalho, onde ele possa se adaptar melhor e onde ele possa diminuir essa carga de estresse. Às vezes que aqui é longe, demora, às vezes, dependendo do local onde ele reside, para chegar no emprego. Então, tudo isso daí é um fator que agrega pressão, estresse. Então, a gente sempre está procurando ver, conversar e dando liberdade para o empregado vir falar com a gente. Tem uma funcionária que ela estava bem, trabalhava bem, de repente ela começou a ter dificuldades no local de trabalho com alguns colegas, a tal ponto que ela não conseguia acordar para vir trabalhar. Então não é que ela deliberadamente faltasse, mas ela não conseguia acordar. Então tivemos que fazer um trabalho bem trabalhoso com ela durante alguns anos. Conseguimos fazer com que ela ficasse no home office e mesmo assim, dependendo do trabalho que era pedido para ser executado, às vezes ela ainda assim descompensava dentro de casa mesmo. Então tem que ter muito cuidado com isso, que às vezes não é só o local, às vezes é a tensão, o estresse, a cobrança. Então tem que ter muito cuidado com isso, que isso vamos dizer assim, é um mal moderno, né? As pessoas estão meio saturadas de cobrança, de estresse, de ter que apresentar resultados. Então isso às vezes, até mesmo quando você consegue arrumar uma solução, digamos assim, mais plausível para o empregado, ele ainda assim às vezes tem dificuldade. Estudos de educação, inclusive com palestras, conscientização, entendeu? Reforçar sempre o ponto de que tem problema, está com alguma confusão, não está se adaptando, procurar a medicina do trabalho para a gente tentar ver a melhor forma possível de resolver isso.